Sejam bem-vindos ao Mentes através da História, o lugar onde desvendamos os mistérios da história através da lente mais profunda da psicologia. Aqui, vamos além dos fatos e das datas. Mergulhamos no inconsciente coletivo e na psique de grandes nomes para entender o que realmente os moveu, seus medos, seus sentimentos, seus complexos e seus arquétipos. Nosso objetivo é transformar a história de gigantes em lições essenciais para a sua própria jornada de autoconhecimento. Prepare-se para ver os heróis não pelo que fizeram, mas pelo que sentiram. E hoje, começamos com um dos maiores enigmas da humanidade, Leonardo da Vinci. O preço da genialidade. O complexo de paternidade em Leonardo da Vinci. A história de Leonardo da Vinci é contada em mármore e tinta a óleo, um testemunho inquestionável de uma mente que parecia ter a chave para todos os segredos da natureza. Ele era o mestre que pintou a Mona Lisa, o engenheiro que sonhou com helicópteros séculos antes de serem reais, o anatomista que dissecou a forma humana com uma precisão quase profética. Olhamos para ele e vemos o arquétipo do sábio, o mago em sua forma mais pura e inatingível. Mas, como toda grande luz projetada sobre a história, a de Da Vinci também lançava uma sombra colossal. E essa sombra, que ele tentou esconder em cadernos secretos e em sorrisos misteriosos, não estava na forma de um rival intelectual ou de um inimigo político. Ela estava escondida, sutil e dolorosa, na sua origem, um complexo não resolvido, um buraco negro emocional que, segundo a lente da psicologia analítica de Carl Jung, é a verdadeira chave para desvendar tanto sua genialidade quanto seu sofrimento silencioso. A maioria dos biógrafos se concentra em suas invenções inacabadas ou em suas pinturas incompletas, questionando sua disciplina. Mas e se a verdade por trás de sua incessante, quase frenética busca por conhecimento não fosse um excesso de curiosidade, mas sim uma fuga desesperada de uma ferida primordial que ele carregava desde o nascimento? Permitam-me convidar-os a uma jornada para dentro da psique desse mago do Renascimento. Vamos despir a persona pública do gênio universal e confrontar o homem por trás do mito, o garoto nascido fora de um casamento, o filho rejeitado em busca de uma aprovação que nunca veio. Para isso, vamos explorar 3 dimensões de sua vida através da ótica de Jung. Primeiro, como o complexo de paternidade não resolvido moldou sua criatividade. Segundo, como a sombra da incompletude se manifestou em sua obra. E, por fim, como a busca pela individuação se tornou a busca pela mãe perdida, culminando no sorriso enigmático mais famoso do mundo. Se você já se sentiu impulsionado por uma necessidade interna, por uma fome que a razão não consegue saciar, então a história de Da Vinci é, de certa forma, a sua. O complexo de paternidade não resolvido é o primeiro portal para a alma de Leonardo. Para Jung, um complexo não é apenas um problema psicológico, é um núcleo de energia psíquica, um conjunto de ideias e sentimentos carregados de emoção que reside no inconsciente e influencia o comportamento e as escolhas. Leonardo nasceu em 1452, filho ilegítimo de Serpiero da Vinci, um notário florentino rico e bem-sucedido, e Caterina, uma camponesa cuja identidade exata permanece envolta no mistério da família. O que a sociedade da época impôs a Leonardo foi um status social ambíguo. Ele não era camponês, mas também não era um cidadão florentino pleno, impedido de estudar as artes liberais ou seguir a profissão do pai por causa da sua ilegitimidade. Aos 5 anos, ele foi afastado da mãe e levado para a casa do pai, onde foi criado pela madrasta e pelos avós. Este é o ponto de partida do nosso complexo. O pai, Serpiero, representava o mundo da ordem, da lei, do sucesso social e da estrutura que a psique junguiana associa ao ânimos, o princípio masculino da ordem e da razão. Ao ser trazido para a casa paterna, Da Vinci foi formalmente reconhecido, mas ao mesmo tempo mantido à distância da herança cultural e profissional plena. Ele recebeu o reconhecimento físico, mas foi-lhe negada a aceitação total. O que o inconsciente de Leonardo absorveu foi uma mensagem brutal. Você é bom o suficiente para estar aqui, mas não bom o suficiente para pertencer totalmente. Este é o cerne do complexo de paternidade. Esse buraco emocional, a eterna necessidade de provar o seu valor para uma figura paterna distante e formal, se manifestou na sua vida adulta de 2 maneiras cruciais:
A primeira foi a hiperatividade criativa e intelectual. A segunda foi a rejeição da estrutura formal. A hiperatividade se traduziu na sua busca incessante por maestria e conhecimento. Se ele não podia ser notário por lei, ele se tornaria algo que transcenderia qualquer lei. Um mestre de todos os ofícios. Cada desenho de anatomia, cada cálculo de engenharia, cada esboço de máquina de voar era um grito silencioso. Veja, pai, eu sou digno, eu sou mais capaz. O complexo de paternidade impulsionou o arquétipo do sábio até a exaustão. Ele não estudava por mero prazer, ele estudava para compensar, para provar que a falta de um sobrenome legítimo era irrelevante diante da magnitude do seu intelecto. Esta é a grande lição junguiana. A ferida, frequentemente, é a fonte do poder. Mas a mesma ferida que o impulsionou para a genialidade também o sabota em seu ofício. A rejeição da estrutura formal, que ele associava ao pai e ao sistema que o rejeitou, se manifestou em sua famosa incapacidade de finalizar projetos. Leonardo era o mestre do não finito, o inacabado. Projetos grandiosos como o Monumento Equestre a Francisco Esforza, o Gran Cavalo, foram iniciados com paixão e detalhe meticuloso, apenas para serem abandonados ou deixados incompletos. Porque o mago com tanto poder falhava na linha de chegada. Porque no inconsciente, a finalização de uma obra representaria o cumprimento do desejo paterno, a aceitação final. E se ele completasse, a prova de sua capacidade se encerraria. O complexo o forçava a manter a competição aberta. Manter o projeto incompleto era uma forma de rebeldia inconsciente contra a ordem do pai, uma maneira de dizer, eu posso fazer, mas não vou fazê-lo nos seus termos. O inacabado não era preguiça, era a neurose de um homem que precisava estar sempre um passo à frente da aprovação. Ele tinha que permanecer no eterno processo de criação para nunca ter que confrontar o vazio após a conclusão. Este complexo, então, nos leva diretamente ao nosso segundo ponto, o qual desvendaremos a seguir em detalhes. Como essa incompletude se transformou na sombra da decepção e como essa sombra se manifesta nos mistérios de sua arte, especialmente na figura central de seu trabalho e de sua vida, a mãe. Antes de mergulharmos mais fundo na psique de Leonardo, confrontando a sombra que ele tentou esconder, eu peço um momento de reflexão. Se você está aqui, é porque a busca pelo autoconhecimento o move. Não deixe que o destino decida o que você descobre. Inscreva-se agora no canal e ative o sino para não perder nenhuma de nossas análises de profundidade. Se a história de Da Vinci já te tocou de alguma forma, deixe o seu gostei no vídeo. E o mais importante, se você conhece alguém que está lutando com o seu próprio complexo ou buscando entender sua sombra, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Às vezes, o maior presente que podemos dar é uma nova lente para que alguém entenda a si mesmo. Agora, voltemos à busca de Leonardo. O complexo de paternidade não resolvido gerou a sombra da incompletude, que se direcionou à busca primordial pela figura materna perdida, Caterina, a camponesa cuja imagem se desfez na névoa da história familiar de Leonardo. Essa busca não foi menos intensa que a necessidade de provar-se ao pai. Pelo contrário, foi o motor silencioso por trás de suas mais belas e enigmáticas criações, tornando-se o cerne de seu drama psicológico. Se o complexo de paternidade gerou a hiperatividade intelectual e o medo de finalizar, a ausência materna gerou uma fome insaciável pela nutrição emocional e pelo mistério da origem, projetada incessantemente na natureza e na arte. Essa fome, para Jung, é a manifestação de um desequilíbrio na ânima, o arquétipo feminino no psiquismo masculino. Sem a referência materna saudável, a ânima de Leonardo se tornou uma força complexa, uma fonte de sensibilidade estética incomparável, mas também um refúgio da realidade emocional. O que se segue na vida de Leonardo é uma tentativa quase mágica de recriar a mãe, não a mãe física, mas a mãe arquetípica, transformando a ciência em uma busca pela origem e a arte em um ato de acolhimento. A obsessão de Leonardo pela água é um sintoma claro dessa procura. Ele estudava o movimento dos rios, das marés, das inundações, com uma dedicação quase mística. A água, na simbologia junguiana, é o símbolo primordial do inconsciente, do nascimento, do útero e da grande mãe que nutre e dissolve. Desenhar os padrões turbulentos de um rio não era apenas engenharia hidráulica,
Era uma tentativa de mapear o próprio inconsciente, de controlar e compreender o fluxo incontrolável da vida emocional que ele havia perdido. Ele buscava na turbulência da natureza a ordem que faltava em sua alma, tentando acalmar a tempestade interna causada pela ausência de Caterina. Essa sombra da procura eterna encontrou seu campo de batalha mais visceral em seus estudos de anatomia. Ao invés de motivado pela ciência, seu foco implacável na dissecação de corpos humanos, e particularmente na reprodução e no útero feminino, é uma tentativa clara de desvendar e decifrar o mistério que o gerou. O corpo da mulher, o útero, o berço da vida, este é o santo graal científico de Leonardo. Ele queria ver a arquitetura exata daquele lugar de onde ele foi arrancado, buscando uma verdade literal que pudesse substituir a verdade emocional que lhe foi negada.